Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui na HIT TV. Seja muito bem-vindo a essa edição. E agora você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do segundo projeto de regulamentação de pontos da reforma tributária. O texto detalha como o poder público vai cobrar e fiscalizar o imposto municipal sobre bens e serviços e o estadual, criando para substituir o ICMS. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou por 330 votos o texto base do projeto de lei complementar que conclui a regulamentação da reforma tributária sobre o consumo. A votação ocorreu perto das 11 da noite, por acordo dos deputados, que decidiram analisar apenas o mérito da proposta. Novo e PL foram os únicos partidos a orientar voto contra. As demais legendas fecharam apoio ao projeto. O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que a estratégia de votar apenas o texto principal foi a mais prudente para permitir a negociação e ajustes antes da análise final dos destaques. O projeto cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, novo tributo que vai substituir impostos estaduais e municipais. Esse comitê terá atuação permanente a partir de 2026. Os mandados do Conselho Superior do Comitê Gestor serão de 2 anos, com presidência alternada entre governadores e prefeitos. A partir de 2027, o IBS e a contribuição sobre bens e serviços, novo imposto federal, passam a ser os principais tributos sobre o consumo no Brasil. Em 2026, haverá uma fase de testes. O Ministério da Fazenda considera essa etapa essencial para que a reforma comece a funcionar no ano que vem, com a publicação dos regulamentos da União, estados e municípios. Um dos principais pontos retirados do texto foi o limite de 2% para o imposto seletivo sobre bebidas açucaradas, como é o caso dos refrigerantes. O imposto seletivo, conhecido como imposto do pecado, incide sobre produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. No Senado havia sido incluído um teto de 2% para esse tipo de bebida, mas por acordo o relator da Câmara decidiu retirar o limite. Ficou mantido, no entanto, o escalonamento da tributação entre 2029 e 2033 para ajustar as alíquotas desses produtos às alíquotas modais do novo sistema. Outro ponto alterado foi a retirada do benefício tributário para as sociedades anônimas do futebol, conhecidas como SAFs. O texto aprovado no Senado previa a isenção parcial sobre receitas ligadas à cessão e transferência de atletas nos primeiros 5 anos de funcionamento das SAFs. Com o apoio da Concefaz e também do Fórum dos Governadores, o relator também restabeleceu o trecho que define quem pode exercer a autoridade fiscal. A regra garante que apenas servidores de carreira com atribuição específica de fiscalização e lançamento tenham acesso aos sistemas tributários. Segundo as entidades, a retirada desse dispositivo colocaria em risco informações sensíveis do Comitê Gestor e da Receita Federal. Após a análise dos destaques, o texto vai seguir para a sessão presidencial, encerrando então a etapa legislativa da regulamentação da reforma tributária sobre o consumo. Uma pesquisa revelou que a cidade de São Paulo é a 8ª mais estressante do mundo. Nova York é a primeira. Vamos conferir. Um estudo de uma empresa norte-americana avaliou 170 grandes centros urbanos para saber quais são os mais estressantes. São Paulo ficou entre os top 10. 5 fatores foram essenciais para ranquear as cidades. Índice de custo de vida, que avalia preços de itens essenciais sem incluir moradia. Índice de saúde, que mede acessibilidade e qualidade do sistema de saúde. Índice de criminalidade, baseado na percepção global de segurança. Poluição média anual e tempo médio para percorrer 10 quilômetros. Quem lidera o ranking é a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Logo depois, vem a cidade de Dublin, na Irlanda. Em terceiro lugar está a cidade do México. A cidade de São Paulo ficou em 8º lugar, logo depois de Atenas, na Grécia. Esse estudo apontou que cidades da América Latina, a questão de segurança é um grande fator de estresse para os moradores. Já na Europa e América do Norte, o custo de vida é o principal fator de estresse. E eu conversei com algumas pessoas aqui no centro de São Paulo para saber o que elas acham de mais estressante na cidade. Vamos ouvir. Você acha a cidade de São Paulo estressante? Sim, muito, principalmente na parte do trânsito. Apesar dela ser estressante, acho que não, moraria aqui ainda. Um pouco. O que mais te estressa aqui? Acho que a correria, o trânsito é bem complicado. Não abro mão de São Paulo. Sim, devido aos assaltos, teria que fazer uma campanha a favor mais de segurança. Não, porque eu conheço tudo aqui já, né? Eu acho estressante. Transporte público, mudaria.
Os casos de picadas de escorpião aumentaram no Brasil, principalmente nas regiões mais quentes do país. Só este ano foram registrados mais de 170 mil casos, com 200 mortes. O escorpião, um animal que antes era mais comum em áreas rurais, hoje aparece com frequência em bairros urbanos. Aqui no Brasil, o aumento no número de casos acende um alerta, principalmente em regiões mais quentes e também com o acúmulo de lixo e entulho. E um dos principais fatores da questão de aumento de casos e até avistamento é a questão da degradação. O déficit, do ambiente no qual ele é original está se acabando, então está diminuindo, está aumentando o déficit, está aumentando a degradação, está aumentando o desmatamento. E aí eles procuram abrigo, e o abrigo são as nossas casas. O lixo acumulado no fundo dos quintais. Um dos principais alimentos dos escorpiões são as baratas. Então, quando tem alimento que vem do lixo, aumenta também a procura do predador. E o predador é o escorpião. Expansão das cidades em meio ao ambiente rural, ao ambiente mais arborizado, poucas árvores, acaba implicando diretamente de aparecimento de escorpião. Esses animais aparecem com mais frequência nos meses mais quentes, de setembro até fevereiro, nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Já no norte e no nordeste, as regiões mais quentes do país, os escorpiões costumam aparecer o ano todo. A sua picada é fatal e os acidentes podem ser leves, moderados ou graves. Geralmente, os casos de acidente de escorpião, atingindo o sistema nervoso, ele vai ter problemas locomotores, de fala, mas tudo isso resolvendo com o soro anti-escorpiônico em tempo hábil, consegue se resolver. A doutora Lúcia Awad explica como podemos evitar o aparecimento de escorpiões. Tem que se manter o local limpo e organizado. Mantenha quintais e áreas externas sem folhas secas, sem entulhos, madeira, lixo. Evite o acúmulo de materiais de construção. O uso de telas em ralos, soleiras e veda-portas em paredes e pisos também é recomendado. Cuidado com objetos. Sacuda roupas, sapatos, toalhas, roupas de cama antes de usá-lo. Em caso de acidente, procurar atendimento o mais rápido possível. Leve o animal, se possível, junto à unidade de saúde para posterior reconhecimento e identificação do inseto, pois pode ajudar no tratamento. E olha só, o Museu de Favela ganhou uma nova sede no Rio de Janeiro. O local recebeu investimentos de 7 milhões de reais. O Museu de Favela, no Pavãozinho e Cantagalo, em Ipanema, no Rio de Janeiro, reabriu ao público na nova sede. A retomada acontece com a estreia da mais recente série da exposição, Um Despertar de Almas e de Sonhos, que inaugura uma fase em que o Museu Territorial da Zona Sul passa a acolher também narrativas culturais e biográficas de outras 8 favelas da cidade. A proposta inédita integra ambientes físicos e digitais, incluindo sala imersiva, experiência em realidade virtual e um game interativo na plataforma Roblox. O novo MUF transforma a visita em uma experiência que combina memória, arte e tecnologia. Destacando o talento, criatividade e a resistência das favelas, o projeto recebeu investimento de 7 milhões de reais, sendo 4 milhões destinados às obras e 3 ao desenvolvimento de conteúdos físicos e digitais, viabilizados via patrocínio do Instituto Light pela Lei de Incentivo à Cultura. A segunda frente é o E-Museu das Favelas, plataforma digital gratuita que reúne 9 galerias virtuais e um game, permitindo que pessoas do mundo inteiro visitem as comunidades de forma remota. A reabertura teve participação intensa de 9 comunidades representadas. Foram produzidos hologramas a partir de 15 entrevistas com moradores, reforçando o protagonismo local. A nova sede do Museu de Favela, na rua Alberto de Campos 12, 4º andar em Ipanema, já está aberta ao público. O funcionamento é de terça a sábado, das 10 horas da manhã às 6 da tarde, com ingressos a R$ 30 a inteira. E essa edição fica por aqui. Eu já agradeço demais a sua companhia e te desejo um ótimo domingo. Até mais!